Glórias a Deus, a paz de Cristo Jesus. Tudo bem? Sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Obrigado aí por você que nos acompanha, tem participado, tem aumentado aí, ajudado a aumentar o número de inscritos no canal, tem dado seu like, compartilhado e também comentado. Deus abençoe a sua vida, isso é muito importante para nós. Você tem orado a Deus e pedido um milagre? Você tem se derramado diante do Senhor? Você tem enfrentado algumas dificuldades que parecem intransponíveis? Olha, nós temos aqui na Bíblia uma passagem muito linda que conta a história de uma mulher que foi desafiada por tudo o que estava acontecendo e ela precisava de uma resposta do Senhor e Deus deu esta resposta. Ela se posicionou, ela executou um plano e foi bem-sucedida. Vamos falar sobre isto logo depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco. 1 Samuel, no seu capítulo de número 1, a partir do versículo 4, vem contando a história de Ana, uma mulher que perseverou em oração, ela realizou um plano em secreto para com o Senhor e ela foi bem-sucedida. Deus respondeu às orações que ela havia feito, apesar de tudo pelo qual ela passou. Nós vamos ler alguns textos aqui desta passagem bíblica e vamos estar vendo como Deus trabalhou na vida dela, como ela se posicionou e as estratégias que ela usou para que ela pudesse ter a vitória que teve. E aí é uma forma de você também se colocar na mesma posição de Ana, se você estiver enfrentando algo dessa natureza. O versículo de número 4 do capítulo 1 de 1 Samuel diz assim: No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ele vem falando sobre o que o seu marido fazia. No versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a procurava para a irritar, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Obviamente que ele não havia entendido o dilema que Ana passava. Ele não havia percebido o que estava acontecendo no coração, na alma de Ana, já pelo fato dela não ser estéril naquele momento, não ter filhos, e a sua rival a irritava. A questão não era somente ela ter um pouco mais, talvez, de joias ou um pouco mais de tempo para conversar com Eucana. A questão é que ela estava com a sua alma amargurada pelo que acontecia. E a Bíblia diz que ele não via esse sofrimento. E muitas vezes você passa por uma situação como essa e uma pessoa próxima a você não consegue ver essa dificuldade. E a tristeza e a humilhação parece tomar conta de uma forma muito forte de todo o teu ser, de toda a tua alma. Era exatamente isto que estava acontecendo com Ana. E ela precisava então tomar uma atitude. Quando você está diante de uma situação tão difícil como esta, ou nas suas variantes, né, são as questões da vida, que é uma delas, você precisa ter um plano, você precisa tomar uma posição. E a palavra de Deus nos diz então, vem nos mostrando que Ana tomou esse direcionamento. Olha o que diz aqui no seu versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois,
com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira coisa, a primeira atitude, o primeiro plano dentro de um grande plano é orar a Deus. A oração, é buscar a oração, é buscar Deus em oração. Estamos colocando diante do Senhor o que está acontecendo. E o plano dela agora no versículo 11 vem começando a se estruturar, vem começando a mostrar o que é. O versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva, ou à tua serva, deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olhe, o que foi que Ana fez? Ela fez um voto. Ela realizou um plano, ela bolou um plano na sua oração, ela teve a ideia de fazer aqui um voto ao Senhor, um plano, para que ela fosse aquela que iria administrar a agenda dela, a vida dela, porque até então ela ia juntamente com Eucana, quando iria sacrificar de ano em ano, mas ela ficava à parte de tudo que estava acontecendo, muito triste. E agora não, ela está começando a tomar uma atitude. O que nós aprendemos aqui é que se você não tiver um plano na sua vida, você será um plano na vida de alguém. Alguém vai construir um plano sobre a sua vida. E é o que estava acontecendo com Ana. Ela falou, não, basta, eu vou ser a pessoa que vou realizar esse plano, eu não vou ser um plano na vida de alguém e eu vou administrar a minha agenda. Isso é muito importante, você administrar a sua agenda, mesmo durante as adversidades. Foi o que ela fez. Esse plano fez com que ela, então, começasse a tomar algumas atitudes. Uma outra atitude, ou duas importantes que ela toma aqui, é que ela diz que ao Senhor ela estaria oferecendo o seu filho. Veja que é uma atitude de fé muito forte, porque ela, mesmo sabendo ser estéril, ela pede esse filho e ela fala, olha, o Senhor me dando esse filho, eu vou oferecer a ti, e ele não passará navalha em sua cabeça, ou seja, terá o voto nazireu. Então ela toma uma atitude muito forte diante de Deus, é uma atitude de uma mulher agora que está para o tudo ou nada, e é exatamente isso que deve acontecer na sua vida, na minha, quando nos momentos de dificuldade. No versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Olha que interessante. Eli não estava observando somente ela estar orando, mas ele estava observando a sua boca. Por que esse detalhe? Por que esse detalhe tão peculiar? Você olha para uma pessoa orando, tudo bem, ela está orando, mas olhar para a boca da pessoa. O texto no versículo 13 esclarece, diz assim, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam, porquanto Ana no seu coração estava falando, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele ficou olhando e falou, olha, ela só mexe os lábios e não tem som nenhum, mas na verdade ela estava falando no seu coração, ela estava orando, ela não estava gritando ou fazendo uma oração em voz alta. Isso também nos mostra que mesmo nas nossas orações, mesmo que você não esteja falando alto, ou que você esteja aí fazendo, gesticulando o corpo, ou alguma coisa como até alguns incentivam a ser feito, Deus está ouvindo. Qual a certeza que nós temos? Pelo resultado final desse plano que ela teve. O versículo 14 diz assim, e disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho, ou você está próximo do vinho, você está bebendo. Ela foi julgada. Primeiro, lá no começo, versículos 4 e 5, ela é desprezada, ela é melhor, ela não é entendida. E aqui ele faz um diagnóstico de Ana, um diagnóstico errado. Ela está fazendo aquilo que, por exemplo, o profeta Jeremias fala lá em Lamentações, capítulo 3, no seu versículo 29. Coloque a tua boca no pó e quem sabe ainda haja esperança. Então é exatamente isso que ela estava fazendo. E é exatamente isso que eu e você devemos fazer quando estamos em uma situação
como ela estava. Ela precisava de uma resposta de Deus. E se você precisa de uma resposta de Deus, esta é uma das receitas que existem. Existem outras também na palavra, mas esta daqui é uma. Ana, então, ela faz um plano, ela dá um passo de fé, ela oferece o seu filho já crendo que Deus iria realizar esse milagre, e ela diz, olha, eu vou fazer esse voto, vou fazer um voto do nazenerado sobre a vida desse menino, e ela estava cumprindo aquilo que lá na frente nós lemos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 29. Coloca a tua boca no pó, porque possa ser que ainda haja esperança. E a verdade é que havia esperança, sim. Ela entendeu isto. Né? Nós sabemos que ainda no Antigo Testamento o Espírito Santo não havia sido derramado, mas há ações do Espírito Santo em indivíduos, né, personagens bíblicos, e aqui nós não temos dúvidas de que Deus estava atuando na vida dela através do teu Santo Espírito. O versículo de número 15, Ana respondeu. Olha o que diz o versículo 15. Porém, Ana respondeu. Então é importante que você sempre tenha um posicionamento. Por quê? Porque são nesses momentos de que nós estamos vulneráveis, que nós estamos buscando em Deus, que está se enfrentando uma situação e que você é afrontado na sua fé, porque de alguma forma ela estava sendo afrontada. Ela estava vulnerável, ela estava magoada, estava triste, porém ela tem motivos para isto, mas ela também está fortalecida em Deus, porque o versículo 15, quando é feita esta acusação leviana contra ela, que ela estaria de embriagada, alguma coisa assim, ela tem uma resposta para dar. E o versículo 15 diz assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha a resposta que ela dá. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou seja, eu tenho sim as minhas dificuldades, ela admite os problemas, e isso é muito importante porque hoje nós temos uma teologia que ela tenta esconder os dilemas humanos e buscar somente as vitórias, e que o crente em Jesus não possa ter as dificuldades que possam advir sobre a vida dele, e elas vêm. E Ana aqui, ela tem coragem de responder e dizer, eu sou uma mulher atribulada em espírito, eu estou vivendo um momento difícil, um momento de tribulação. E ela continua dizendo, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. O que você está falando não é verdade. Fazendo uma tradução aqui, ela está dizendo, o que você está levantando contra a minha vida não é isso. Você não está entendendo o problema. E ela continua dizendo, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, eu tenho buscado em Deus uma resposta. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha, não tenha a tua serva por uma qualquer, uma pessoa que não tenha compromisso com Deus, uma pessoa que está aí como uma folha solta. Você não é uma folha solta. Se você está enfrentando uma dificuldade, se você tem colocado diante de Deus a sua vida em oração, buscado em Deus uma resposta para o problema que você está vivendo, tenha certeza de uma coisa. Por mais que o inimigo de nossas almas queira diminuir a sua pessoa, queira baixar a sua moral, dizer que você não pode, que você não vai conseguir, com a oração e a fé em Deus, você vai se fortalecer no Senhor e você vai entender a sua posição diante de Deus. E ela está dizendo, não tenha a mim como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O versículo, então, nos mostra um posicionamento de Ana para que ela pudesse, então, continuar a sua caminhada. Quando nós olhamos ali, aliás, dentro ainda desse versículo 16, nós nos lembramos do que diz lá em 1 Pedro 5,7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no seu versículo de número 7. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Pedro, vou mostrar aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5, no seu versículo de número 7, que diz assim, olha lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É exatamente isso que ela estava fazendo. Claro que ainda não existia o apóstolo Pedro, obviamente não estava escrito ainda isso, mas ela já tinha esta atitude de lançar sobre Deus
sobre o Pai Eterno, sobre o nosso Deus, a ansiedade que ela tinha. Porque ela entendia que Deus estava cuidando dela e que Deus iria dar uma resposta para ela dentro dessa situação tão difícil pela qual ela estava passando. Mas voltando aqui para 1 Samuel, ali no seu capítulo de número 1 ainda, nós vemos então que Ana, ela toma essa decisão, essa posição, a partir do versículo 16, e ela está lançando sobre o Senhor. Lance sobre Deus as tuas necessidades, lance sobre o Senhor os desafios que vêm sobre você, para que você possa obter uma resposta. No versículo 18, a palavra de Deus diz assim: E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque Eli, no capítulo 17, havia dado uma resposta para ela. Olha o que diz no versículo 17. Melhor, eu falei capítulo, no versículo 17. Ele diz assim: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ora, ele era um sacerdote ali. E ele lança uma palavra, uma profecia sobre a vida dela e anima ela, anima a sua alma. Ele diz, olha, que o Senhor conceda a você o que você está pedindo. Deus já moveu, então, o esposo, moveu o sacerdote para dar essa palavra. Deus sempre vai trazer uma palavra que vai nos direcionar. A palavra de Deus, ela é resolutiva. Ela sempre terá uma direção para nos dar, para nos preparar para um momento mais difícil. Possa ser que não encontremos uma saída de imediato, mas a palavra de Deus nos dá o quê? Um fortalecimento para que nós possamos continuar na caminhada até que consigamos o objetivo nosso. E foi o que aconteceu aqui. No versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Esse texto aqui é muito interessante. A palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou dela. Quando você tem um plano, como nós falamos no início, quando você está administrando a sua agenda juntamente com Deus, esse plano que você coloca diante do Senhor, a obediência sua diante de Deus, faz com que Deus venha se lembrar de ti. Obviamente, aqui é uma linguagem para que nós possamos entender. Deus não tem falha de memória. Deus não se esquece de ninguém, seja do ímpio, seja do crente, seja do que for, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas aqui é uma palavra que traz uma hipérbole, uma força de expressão para mostrar que Deus estava cuidando de Ana sim. Ele estava a par da situação e ele estava resolvendo essa situação para ela. Sucedeu, no versículo 20 diz, que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Ela começa então a se lembrar, ela lembra que essa vitória que ela está tendo é resultado de um plano que ela teve, é resultado de uma fidelidade dela para com Deus e Deus agora para com ela. E o que se aprende aqui é que a sua vitória não seja um motivo para você se esquecer de Deus. Ela não se esqueceu. Ela obteve a vitória. Ela poderia ter tido o menino, Samuel, e se esquecer da promessa que ela fez, se esquecer daquilo que ela havia falado. Não. As conquistas que você tem, que você colocou nos pés do Senhor, que elas não sejam motivos para você se esquecer de Deus. Não. Que a sua vitória seja celebrada, seja aí conquistada com alegria, mas que Deus tenha primazia nesse momento da sua vida. Foi o que ela fez. Mais uma vez, lendo o versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Ela não se esqueceu. Essa vitória não foi motivo para que ela se esquecesse do Senhor Deus. Porém, Ana, o versículo 21 diz que Eucana subiu mais uma vez, para oferecer ao Senhor sacrifício anual, para cumprir o voto dele. Mas o versículo 22 diz, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor,
e lá fique para sempre. Está cumprindo o seu voto, ela está cumprindo o que ela falou, de acordo, inclusive, com o versículo 28. Olha o que diz o versículo 28, que é o último versículo do capítulo 1. Por isso, também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Isso nos faz lembrar lá de Eclesiastes capítulo 5, nos seus versículos 4 e 5, que diz o que lá? Que quando a Deus fizeres um voto, não tarde para cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Então, se você faz um voto a Deus, se você fez um voto ao Senhor, e esse voto voltou com um resultado positivo na sua vida, que você vê que Deus atuou na sua vida, então cumpra esse voto, seja fiel a Deus, não se esqueça daquilo que Deus tem feito em sua vida. E por final, nós vemos o quê? Ana, então, agora no capítulo de número 2, ela está agora cantando, então, o hino da vitória. Ela está agora se alegrando na vitória que o Senhor Deus deu. O capítulo 2, no seu versículo de número 6 até o 8, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Olha que palavra maravilhosa. E o versículo 8: levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Esses são alguns versículos do canto da vitória de Ana. Que maravilha! Que você também possa ter um canto de vitória, que você possa cantar o hino da vitória, que você possa celebrar a vitória em Deus, que você enfrente essa situação que está sendo difícil na sua vida, mas que você enfrente com Deus. Creia, exerça a fé, busque em Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, te prospere e que você possa continuar sendo um canal de bênção na sua vida. Continue conosco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação dos novos vídeos e das lives que vão ao ar e também dê o seu like. Quando você dá o like, o YouTube ele entende que esse trabalho, que esse ministério, ele tem sido uma bênção aí para a comunidade que está inscrita. Compartilhe e também esteja aí mandando os seus comentários se você está gostando, o que você está achando. Isso é muito importante. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.